Atlético que encara hoje o Galo, né, Dalk? Um confronto que pode cortar caminho aí do Atlético na Libertadores, tirar um adversário importante do caminho. O Galo vem mal na Libertadores, né? Vem com uma vitória, mas acabou começando muito mal a competição. Então, se o Atlético conseguir uma vitória hoje, ele certamente tira um adversário que está evoluindo aí nesta temporada. E pra ser bem sincero, Jana, acho que qualquer resultado que o Atlético pontue hoje pode se tornar muito interessante, né? Pela forma como o grupo está. O Alianza Lima tem uma fragilidade muito grande, apesar da vitória sobre o Libertad fora de casa, que foi uma vitória bastante surpreendente. Esse grupo, tirando o Atlético, tem sido surpreendente, né? O Atlético a gente já esperava que fosse ter as melhores partidas, os melhores resultados, só que a gente esperava que o Galo estivesse acompanhando o Atlético, né, na pontuação. E a gente teve uma vitória do Libertad fora de casa contra o Galo, a gente teve uma vitória do Alianza Lima fora de casa contra o Libertad, né? Então foram resultados surpreendentes que fizeram que o grupo estivesse dessa maneira hoje. O primeiro é o Atlético com 7, o segundo o Alianza Lima com 4, o terceiro é o Galo com 3 pontos e o Libertad é o último também com 3 pontos, só que o Libertad tem saldo negativo de 1 de gols, enquanto o Galo marcou 3 e sofreu 3, então tem um saldo de 0. Por isso que o Galo, nesse momento, caso seja eliminado da Libertadores na fase de grupos, vai garantir vaga aí para a Copa Sul-Americana. E é importante ressaltar, né, Jana, que o Atlético vem fazendo uma boa campanha até aqui, 4 pontos conquistados fora de casa, no único jogo em casa garantiu a vitória, e isso é importante, porque o Atlético ainda tem 2 jogos em casa, então hoje é um jogo importante, com certeza, mas o Atlético é garantido líder nessa rodada, né? Creio que seja difícil o Alianza Lima meter um 3-0 ali, 2-0 no Libertad, então o Atlético deve permanecer na liderança do grupo. Eu acho que isso se torna importante porque o Atlético ainda tem 2 jogos em casa, né, Jana? O Atlético tá mais tranquilo, né? Ele começou bem a Libertadores, tá invicto na competição. A responsabilidade é toda do Galo, né? Que precisa demais vencer para continuar vivo, até porque o Galo vai ter 2 jogos fora de casa. E o Atlético Mineiro, ele vem fazendo uma campanha na temporada mediana, mas vem nos últimos jogos muito bem, né? É um futebol que vem evoluindo. Nos últimos 7 jogos foram 6 vitórias do Atlético Mineiro na temporada. Venceu o Alianza, né, por 2-0, teve aquele respiro, o Hulk sempre muito decisivo, tem a volta aí do Pavão também, que é líder de assistências no Galo, tem 6 passes decisivos na temporada, e o Hulk sempre é muito importante, principalmente aí na reta final das partidas. Ele costuma sempre ser um jogador que tem, né, esse poderio quando joga, principalmente no Mineirão. O Paulinho volta também, né, que é um jogador que foi muito bem contra o Corinthians, fez os 2 gols, foi poupado nesse último jogo, estava sentindo ali também um pouco de desgaste, né, por conta da sequência de jogos, mas é um bom reforço aí para esse jogo. Mas o Furacão, por outro lado, também poupou vários jogadores no sábado para justamente estar muito bem fisicamente para este jogo de hoje, que é considerado também importante para o Furacão, é uma das prioridades na temporada, né, chegar mais uma vez à final da Libertadores. Estamos já com o grande Linhares Júnior e com o Alexandre Senechal, direto de Belo Horizonte. Estão prontos para nossa transmissão de hoje à noite e trazem notícias pra gente direto de BH, Minas, pertinho do palco do jogo. Diga lá, Ale. Boa tarde, Jana. Boa tarde aos nossos colegas aí presentes no Bate Pronto de hoje. Claro, boa tarde especial ao nosso ouvinte aqui, tanto no rádio, no 107.1 FM, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. A gente está aqui no quarto do hotel, porque a gente está terminando, né, finalizando a preparação para ir daqui a pouquinho lá para o Mineirão. Vai chegar cedo no estádio, já no meio da instalação toda, tudo mais, né, participar ali da instalação dos equipamentos no Mineirão, para trazer a partir das 6 da tarde, ao vivo, aqui na Jovem Pan News FM em Curitiba, a transmissão de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, 4ª rodada da Libertadores, eu nas reportagens e o Linhares Júnior na narração desse jogo em loco, diretamente do estádio do Mineirão. Como você disse, super pertinho aqui do hotel. O Linhares até publicou uma foto aqui da janela, dá pra ver o gigante da Pampulha daqui. A gente tá a 8 minutinhos de carro de lá, né, Linha? Bem pertinho. Boa tarde, Linha. Boa tarde.
Vermelho e preto, né? A gente tá hoje aí Eu tô de azul, no pô. clima do jogo, né? Você é azul? Azul marinho. Ah, é preto isso aí. Devia ser preto, pra combinar. Muito bem, a gente já está no clima do jogo aqui, né? Jana, Dalk, todos que estão ligados com a gente aqui no nosso bate-pronto. Depois de uma longa e cansativa viagem ontem, né? Durante todo o dia para chegar aqui a Belo Horizonte. E a expectativa é de um grande jogo. Esse desfalque do Fer é muito importante para o time do Atlético. Acho que é um jogador essencial, fundamental hoje no esquema do Paulo Turra. O Paulo Turra chegou ontem à noite aqui já falando em vitória, né, em armar o time para tentar vencer o jogo. A gente já comentou aí até na semana passada e durante o bate-pronto que seria importante para o Atlético pensar até em colaborar com a eliminação do Atlético Mineiro já nessa primeira fase da competição, porque o Atlético é um candidato mineiro, né, também muito forte a ser até adversário do Atlético na próxima fase, né? No ano passado, por exemplo, o Atlético e Libertad estiveram no mesmo grupo, os dois se classificaram e no sorteio caíram no confronto das oitavas de final. Então, e estão de novo, né? Atlético e Libertad no mesmo grupo. Então, são algumas, né? De repente passam Atlético e Atlético, no sorteio caem os dois para se enfrentar nas oitavas de final. E se o Atlético passar em primeiro, o primeiro jogo seria aqui em Belo Horizonte, né? E eu acho que isso é ruim para o Atlético pegar, por exemplo, um adversário do nível do Atlético Mineiro numas oitavas de final. E estou só supondo, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas pegar num mata-mata, jogando a primeira fora, aconteceu na Copa do Brasil, né? No sorteio, o primeiro jogo foi aqui, o Atlético acabou perdendo por 4-0 e aí ficou impossível qualquer possibilidade de uma remontada na Arena da Baixada, tanto que o Atlético Mineiro, inclusive, ganhou o jogo da volta também naquela final. Então, eu acho importante, assim, o Atlético tem a chance de tentar eliminar o Atlético Mineiro já nessa fase de grupos. É um adversário a menos para se aborrecer, se incomodar, enfim, lá na frente. É difícil, claro, o Atlético Mineiro é um grande time, né? É um dos grandes elencos dessa Libertadores, mas eu acho que a possibilidade existe. O Atlético tem um time qualificado, capacitado, para tentar fazer esse aqui no Mineirão hoje à noite. Mas a saída do Fernandinho do time, o Atlético perde muito, né, na minha opinião. E o Atlético Mineiro vai ter a volta do Paulinho, que foi poupado no jogo em Curitiba pelo Brasileirão. Ele é o artilheiro do time com 5 gols, era o artilheiro da Libertadores, né? Ele tem 5 gols porque o Atlético participou de 2 fases antes de chegar à fase de grupos aqui na competição. Sim, né? A gente está na expectativa de um grande jogo. Que preocupa mesmo é a situação do gramado do Mineirão. A gente vai falar disso aí ao longo do programa. O gramado está muito estragado, né? Teve show de pagode no final de semana. O Cruzeiro teve que jogar lá em Sete Lagoas ontem à noite contra o Cuiabá. O Atlético Mineiro, em razão da bilheteria, preferiu trazer o jogo para o Mineirão, que cabe muito mais gente na Independência, que teria para hoje à noite um gramado mais habilitado. Então, são circunstâncias que o Atlético Paranaense vai ter que enfrentar hoje, né? Tem o Galo, tem o Hulk, tem o Paulinho, tem o gramado do Mineirão, tem a torcida do Atlético, que faz também muita diferença, né? A torcida do Atlético Mineiro na arquibancada, e tem a ausência do Fernandinho. São né, uma lista de problemas aí que o Paulo Turra vai ter que administrar para o jogo de hoje à noite, né, Alexandre? É verdade, Linhares. E aí, no programa de hoje, a gente tem o Paulo Turra falando sobre o jogo, o Madison falando sobre o jogo, também sobre o gramado do Mineirão, e ainda o goleiro Bento, que foi capitão pela primeira vez como profissional na partida diante do Red Bull Bragantino no final de semana. O Furacão perdeu, é verdade, mas utilizou apenas 3 titulares na equipe que começou jogando, né? Infelizmente, colocando o Fernandinho no segundo tempo, o técnico Paulo Turra, e ele teve esse estiramento na coxa, né? Uma hiperextensão no músculo da coxa direita, deve ficar até 4 semanas afastado do elenco do Atlético. O Linhares, a gente estava falando sobre isso do café da manhã, né, Linha? Você não entendeu muito, né? Na estrada ontem, né? Vai lá com a ideia de poupar alguns dos principais jogadores. O Fernandinho é hoje, na minha opinião, o melhor, né? Respeito aos outros jogadores,
o cara mais importante do time do Atlético, né? Porque o Atlético sem o Fernandinho é um, com o Fernandinho é outro. E aí o Turra, perdendo o jogo, estava 2-0 quando ele entrou. Já estava 1-0. 1-0. Estava 1-0 pro Bragantino. Pô, sei lá, ele tem outras opções, deixa o Hugo Moura em campo, mantém o time, né? Precisa pôr o Fernandinho, né? Correu um risco e aí o problema aconteceu, né? Aquilo que era o risco acabou acontecendo. O Fernandinho está fora aí desse jogo, talvez não possa jogar nem a partida da volta lá contra o Botafogo na Copa do Brasil, né? Depende aí da recuperação, que é na outra semana. 8 dias, né? Dia 31. Então. E, enfim, essas distensões musculares aí são delicadas e elas demoram, né, para o jogador ter condição de voltar. Então, assumiu um risco desnecessário, na minha opinião, num jogo em que o Atlético foi lá em Bragança Paulista para mais ou menos cumprir a tabela, né? Não me pareceu muito interessado no resultado, tanto fazia ganhar, perder ou empatar, e colocou o principal jogador com um risco de uma lesão que acabou acontecendo de juízo, né? Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso e bastante também, é claro, sobre o substituto do Fernandinho. Quem será que joga? Como é que o Paulo Turra deve armar esse time? A gente vai continuar batendo muito papo aqui no nosso bate-pronto, falando bastante sobre esse jogão. Hoje, 7 horas da noite, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão, 4ª rodada da Libertadores. O Furacão com uma grande chance de praticamente eliminar o Atlético. Não eliminar o Atlético numa situação muito complicada no grupo, o Atlético Mineiro, e praticamente garantir a liderança do grupo. Lembrando que o Furacão tem 2 jogos em casa, as 2 últimas rodadas, e o Galo viaja 2 vezes. Os adversários são os mesmos, Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. E falando do adversário do Galo, vem embalado de 4 vitórias em sequência e novamente com o atacante Hulk decisivo, né? Dos 18 gols marcados pelo artilheiro de 2023, 12 decidiram o placar para o Galo. Ele marcou contra o Coritiba, o gol da virada, contra o América Mineiro fez um gol no jogo de ida na final e mais 2 na partida de volta. Então ele tá sendo muito importante, como sempre, né? Marcou no fim das partidas contra Tombense, Patrocinense e na Copa do Brasil marcou o gol da virada contra o Brasil de Pelotas aos 41 do segundo tempo. Contra o Furacão, ele marcou 2 na partida pelo Brasileirão e vale lembrar que foi ele que marcou também na final da Copa do Brasil de 2021, um gol em cada partida daquele título que decidiram Atlético e Galo, jogo que aconteceu lá no Mineirão, a segunda partida. Ele é brabo, né? Ele decide, principalmente quando joga em casa. O Hulk tem esse poder de decisão, tem esse feeling de gol, enfim, esse faro de gol. Do outro lado, né, a ausência do Fernandinho, como o Linhares e o Alexandre vinham comentando, ela é bem sentida, mas eu acho que, de qualquer forma, o Atlético é um time que vem sempre trabalhando com essa questão de o jogador que entra, saber o que tem que fazer, né? Logicamente que um jogador do nível do Fernandinho não tem como você substituir a altura. Inclusive, curiosamente, né, o jogo do Fernandinho contra o Galo, o primeiro jogo que o Atlético venceu o Atlético Mineiro, ele fez uma partidaça, né? Foi extremamente importante, acelerou o jogo, ele dá lançamento, ele dá drible, enfim, a atuação dele foi uma das melhores na temporada nessa partida e com certeza é um desfalque técnico que o Atlético certamente perde, jogador, né, em qualidade, porque ele é muito regular, né? Então ele sempre rende nas partidas, ele sempre é um cara que consegue ter uma visão de jogo que muitas vezes é o que vai definir a partida, né? Às vezes o jogo tá travado ali, o Fernandinho consegue encontrar um espaço que só ele viu e ele é realmente muito decisivo. Vai fazer falta o Fernandinho nessa partida. Só fazendo uma correção aqui, o jogo de volta daquela final foi em Curitiba, né? O jogo de ida foi em BH, o 4-0, né, pro Galo, e depois o Atlético acabou perdendo também o jogo em casa por 2-1 no dia 15 de dezembro de 2021. Daqui a pouquinho a gente volta para Belo Horizonte, então. No dia do meu aniversário, Dalton. Dia do seu aniversário, Alexandre Senechal. A volta foi 15 de dezembro de 2021. Eu lembro disso aí, que fizemos a cobertura, enfim, e no dia do meu aniversário o Galo foi campeão em cima do Atlético na Arena. É isso. Daqui a pouquinho, Ale, você e o Linhares voltam aí para falar um pouco mais do Atlético. Daqui a pouquinho, né? Hoje, às 19 horas, tem Atlético e Galo, jogo no Mineirão pela Libertadores.